Olá, vamos falar hoje sobre resistência à insulina e como um screening não invasivo fisiológico pode identificar não somente a resistência à insulina, mas todo um painel metabólico ou toda uma condição metabólica que é considerada pré-diabetes. Fique comigo, veja as evidências científicas e entenda um pouco mais deste assunto. A oitava informação importante que você pode buscar no exame com o sistema S-Complex é a resistência à insulina. Vamos entender um pouco mais deste assunto. Vamos buscar evidências científicas. Nós sabemos que nos Estados Unidos você tem cerca de 26 milhões de diabéticos e que no Brasil a estimativa é de 12 a 14 milhões de diabéticos e de 35 a 40 milhões de pré-diabéticos. Portanto, é um assunto bem importante. E o que diz a literatura? Diz que 83% dos pacientes que desenvolvem resistência à insulina vão se confirmar um diabético tipo 2, isso é só uma questão de tempo. E que quando você tem a confirmação laboratorial do diabetes, você está no tempo zero. Mas que o problema começou 10 anos antes com a resistência à insulina. Embora alguns autores não gostem, a gente pode didaticamente dividir a fisiopatologia do diabetes em pré-diabetes, que significa os 10 anos que antecede a confirmação laboratorial do diabetes, e diabetes, que seria após a confirmação laboratorial do diabetes. Portanto, o pré-diabetes, ou a fase que antecede a confirmação laboratorial do diabetes, é a fase da resistência à insulina, e que se for detectado, é um processo barato de ser revertido e sabemos que após a confirmação laboratorial, após a perda da função beta-pancreática de 50% ou 60% ou mais da função beta-pancreática, não será mais possível reverter o caso. Também é muito importante entendermos que a glicemia de jejum e a glicemia pós-prandial podem estar normais em níveis laboratoriais, mas que mesmo estando normais, é possível ter uma resistência à insulina aumentada. Ou seja, a resistência à insulina, nos seus estágios iniciais e por muitos anos, não necessariamente aumenta a glicemia de jejum. Você pode ter glicemia de jejum e pós-prandial normais e estar desenvolvendo resistência à insulina. Outro trabalho publicado no Diabetes Care mostra que a resistência à insulina foi considerada mais importante do que o fumo e do que o colesterol no risco de doenças cardiovasculares. E, portanto, resistência à insulina não é só um marcador metabólico, é também um marcador cardiovascular. Portanto, é um marcador cardiometabólico, e daí a sua importância. Sabemos que a resistência à insulina também está envolvida na fisiopatologia de várias outras patologias, como a hiperglicemia, a dislipidemia, a hipertensão, os danos endoteliais, anormalidades na coagulação e no todo o processo inflamatório. E que a resistência à insulina e que vai combinar com uma arteriosclerose que leva 75% dos pacientes diabéticos a morrerem de doenças cardiovasculares. Daí a importância de entendermos a resistência à insulina. E a primeira pergunta é: quais são os principais métodos de diagnóstico de resistência à insulina? Podemos colocar no primeiro método, o ROMA-IR. O ROMA-IR vai se basear na insulina e na glicemia de jejum, vai ser elevado a uma fórmula e você tem o índice ROMA. Um primeiro trabalho comparou o algoritmo fisiológico do sistema S-Complex com o ROMA-IR2 e com a hemoglobina glicada. Foi um trabalho feito na Unicamp, que comparou então o algoritmo fisiológico com o exame de sangue com o ROMA-IR. Participaram desse estudo 180 pacientes obesos. Alguns foram excluídos porque utilizavam secretagogos. Portanto, a amostra final foi de 148 pacientes obesos que foram candidatos à cirurgia bariátrica. E esses pacientes fizeram toda a bateria de exames de laboratório, o que é prático, que é convencional, e fizeram também o exame fisiológico não invasivo com o sistema S-Complex. Então, no processo de avaliação do pré-diabetes ou da resistência à insulina, você busca no sistema o resultado do algoritmo PTGTP. O ponto de corte é 406. Então, até 406 é considerado não resistente à insulina. E acima de 406, progressivamente, você vai aumentando os níveis de resistência à insulina. E a partir daí, é só fazer clínica médica e trabalhar com a tríade
do exercício físico para aumentar a sensibilidade dos receptores de insulina no músculo estriado através de exercícios aeróbicos, trabalhar com a reeducação alimentar, mudando o estilo de vida, e aí o nutrólogo e a nutricionista têm muito a contribuir, e talvez revendo uma medicação que possa contribuir na questão da resistência à insulina. Observe neste exame aqui que o parâmetro de normalidade é de 406, ou seja, o ponto de corte para a normalidade foi de 406. E toda vez que o seu paciente está acima de 406, ele está experimentando, ele está desenvolvendo algum grau de resistência à insulina. Então, quanto maior o valor do PTGTP, quanto mais distante, quanto mais aumentado, além de 406, maior é o nível de resistência à insulina deste paciente. Sendo então indicado clínica médica no sentido de mudar estilo de vida, melhorar a alimentação, e aí você precisa do nutrólogo e do nutricionista, você precisa do endocrinologista. Este paciente também precisa de exercícios físicos. Por quê? Porque o exercício físico aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina no músculo estriado. Também, esse paciente pode precisar de medicação. E aí o clínico médico ou o endocrinologista pode medicar esse paciente para ajudá-lo no processo de resistência à insulina.